Programa Diário de Oração, mais uma vez aqui pela Rede Século XXI, levando uma reflexão sobre as mulheres com as quais Jesus se relacionou de uma maneira muito bonita e muito intensa e que se tornaram discípulas dele, porque acreditaram na sua palavra e acreditaram no seu projeto, no projeto claro que o próprio Deus apresentou. E hoje, nessa primeira reflexão, a primeira discípula que nós entendemos, primeira discípula de Jesus, a sua mãe, Maria Santíssima. Por isso que, como primeira reflexão de hoje, a ideia é justamente essa, trazer Maria não como apenas a mãe de Jesus, mas aquela que também se tornou discípula dele, discípula do próprio Filho, seguidora do próprio Filho. Para nós isso é muito importante porque a gente começa não só a ter uma visão diferenciada de Maria, mas a gente começa a compreender que ela não só, e pela ideia que às vezes no nosso imaginário, aquela que é a mãe de Jesus e só foi aquela que deu conselhos para Jesus, aquela que tentou educá-lo da melhor maneira possível. Essa figura, claro que existiu, essa pessoa, claro que existiu. E foi justamente isso que ela fez com Jesus. Mas além disso, ela tornou-se a sua grande discípula e defensora. E o discipulado de Maria, o que me encanta em tudo isso é o fato de Maria ter percebido, ou melhor, perceber em vários momentos em que ela estava com Jesus, perceber a necessidade daquelas pessoas naquele momento. E por causa disso, ela ia como mediadora ou como intercessora por aquelas pessoas até o próprio Cristo para que ele fizesse, por exemplo, um milagre, no caso em Caná da Galileia. Então Maria, ela não só foi a mãe de Jesus, mas aquela que o seguiu mais de perto. Para nós entendemos isso de uma maneira muito bonita, porque Maria tem essa preocupação não só com a pessoa de Jesus ou com aquilo que iria acontecer com seu filho, desde a sua educação lá na infância, adolescência, juventude, mas ela soube acompanhá-lo e ser presente naqueles momentos mais importantes da vida de Jesus. E eu acredito que isso aconteceu também antes, bem antes, não só na educação de Jesus, o fato de saber que ele era filho de Deus, o fato de saber que ele tinha um projeto completamente diferente das próprias crianças que estavam ao redor dele, mas não como um privilégio para o seu filho, e muito menos um privilégio para ela, mas um olhar observador que ela tinha em relação ao seu filho e que a tornou depois a sua grande discípula. E a gente diz que discípulo é todo aquele que segue o seu mestre, mas como é que pode isso? Maria, sendo mãe do Salvador, também segui-lo. A proposta é esta, o fato de, desde o instante, vamos buscar lá longe, desde o momento em que Maria soube que seria a mãe do Salvador, a partir daquele momento o discipulado começou a acontecer. E isso, por que isso é bonito? Porque a Maria, na concepção, ela precisou rever os seus projetos pessoais. E por isso seguidora, por isso discipular. E às vezes nós temos alguma dificuldade básica para entender essas coisas, porque nós entendemos que ser discípulo é ser como eu sou e pronto, e Deus tem que me aceitar desse jeito e pronto, acabou. O discipulado, ele envolve muito mais do que isso. É claro que Deus não pede que nós sejamos uma outra pessoa, porque conversão não muda a personalidade ou algumas questões próprias da pessoa. A conversão, ela muda a atitude diante de alguma coisa, muda a concepção, mas a pessoa é a mesma, ela não se transforma, não muda a cor do cabelo, não muda nada disso. A pessoa, ela acaba sendo a mesma, porém com outro olhar sobre as coisas. A mesma maneira a questão do discipulado. A pessoa precisa abrir mão de algumas coisas para seguir, é impossível você fazer diferente. Então Maria, desde a concepção de Jesus, a partir do momento que ela aceitou esse projeto de Deus, ser a mãe do Salvador, tudo que era seu deixou de ser seu. Porque ela acreditou nesse projeto de Deus e abraçou isso. Discípula que fez a renúncia pessoal. E nesse sentido a gente entende que aí dá justamente esse passo. Eu acho isso fenomenal. Veja bem, ela saiu da condição de mãe, no sentido, para nós assim, só para a gente compreender a situação, ela saiu dessa condição de mãe de poder ter o domínio sobre o seu filho, o poder sobre o seu filho. Ela sabia, geralmente a gente entende assim, a mãe sabe muito mais que o filho, tem mais experiência que o filho, então ela tem o poder até mesmo de sedução nesse sentido. Maria abriu mão disso, quando ela percebeu
que ela deveria seguir o seu filho Jesus. Seguir, que eu digo, de ser discípula dele, entender o projeto dele, compreender esse amor desse seu filho e entender que esse projeto não era para ela, era para a humanidade. Então, por isso que Maria, a discípula fiel, desde o primeiro instante, desde o primeiro momento em que o próprio Deus a chamou, a convidou para ser a mãe do Salvador. E neste sentido, a gente começa a compreender melhor que essa foi uma das mulheres que fizeram parte de maneira muito intensa da vida de Jesus. Em todos os sentidos, neste caso Maria, mas uma das. Por isso hoje a gente tem que buscar aprender um pouco a partir disso. A referência de Maria como a mãe de Jesus, mas também como aquela que acreditou e sendo discípula do seu próprio filho. E assim, claro, você recebe a partir de agora mais uma bênção, uma oração muitíssimo especial para você e para toda a sua família. Senhor nosso Pai, Tu quiseste que o Teu Filho nascesse e crescesse no seio de uma família como as outras. Assim, ao longo de uma vida simples, ele aprendeu, pouco a pouco, de José e de Maria, a se tornar adulto e a descobrir a sua missão. Por isso, Senhor nosso Pai, nós te pedimos que as famílias de hoje sejam fortes, estáveis e vivam em harmonia, que cada um atinja o pleno desenvolvimento, na alegria de estar juntos, até mesmo ao perdão. Que elas escutem todos os apelos vindos de fora. Pai, Tu que és todo ternura, concede às famílias feridas pela doença, o luto, a divisão ou a ruptura, a coragem de continuarem a crescer e a esperar em Ti, sem nunca perderem a confiança um no outro. Que cada família acolha o Teu Espírito e dia após dia dele receba a inspiração. Isto é vital para a Igreja. Isto também é vital para o mundo. Amém. Nós rezamos uma oração por todas as famílias e de uma maneira muito especial nós acreditamos que todas elas abençoadas e recebendo a graça de Deus, por meio desta oração, possam viver plenamente a paz que tanto desejam e necessitam. Por todas as famílias enlutadas, por todas aquelas que precisam de maneira muito especial de uma bênção e do toque consolador de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz de Deus.